Durante este mês de Outubro Rosa, uma série de informações acerca do câncer de mama estão sendo trazidas para esclarecer como acontece esse desafio na vida de algumas mulheres. Como identificar sua atuação, seu desenvolvimento no corpo, como se prevenir, como buscar ajuda e também alguns relatos de mulheres que enfrentam e estão na linha de frente desta batalha que não se pode baixar a guarda em nenhum momento. Mesmo diante da prevenção e do diagnóstico, é muito importante conhecer os estágios e a sua atuação. E somente através da realização precisa de alguns exames e sintomas é possível saber em qual estágio o câncer de mama se encontra. Se você perdeu alguma orientação sobre esta campanha preventiva neste mês, procure em algumas edições passadas e fique atualizada ou atualizado. Isto para os homens. Como eu disse, todo homem tem uma mãe, alguns uma esposa e a maioria uma filha. Quando se é diagnosticado com câncer, as palavras linfonodos, metástase e neoplasia serão algumas das palavras-chave para entender o que a classe médica está falando. O que são os linfonodos? São pequenas estruturas que funcionam como filtros para substâncias nocivas. Vamos conhecer suas características. Estão espalhadas por todo o corpo. Os linfonodos popularmente são as chamadas ínguas, ajudam no combate de infecção ou inflamação, atacando e destruindo qualquer tipo de micro-organismo maléfico, pois sua função é filtrar o sangue. Indicam na maioria das vezes uma infecção ou inflamação na região onde aparece essa popular íngua. Surgem por diversos motivos, desde uma simples irritação da pele, uma infecção, doença da imunidade, uso de remédios ou até o câncer. Muito importante para o sistema imunológico. Quando estão aumentados, são visíveis ou palpáveis em algumas regiões específicas, como virilhas, axilas e pescoço. A metástase é quando as células cancerosas viajam através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos para outras áreas do corpo, ou seja, o câncer sai do seu órgão de origem, por exemplo, o câncer de mama, que vai para o pulmão, ou o câncer de próstata, que vai para os ossos. E a terceira palavra é a neoplasia, quando o tumor se dá por crescimento do número de células, onde é definida como uma massa de tecido anormal, que pode surgir em diferentes partes do corpo. A neoplasia pode ser benigna ou maligna. Ao contrário do câncer, que é a neoplasia maligna, as neoplasias benignas têm seu crescimento de forma organizada, em geral lento, e apresenta limites bem nítidos. Bom, o estadiamento é o que eu quero falar com vocês neste momento, ou o que chamamos de estágios do câncer de mama. É o processo usado para determinar a extensão e gravidade da doença no organismo, ou seja, o quanto o tumor cresceu desde a localização de origem, se ele atingiu ou não outros órgãos, se houve comprometimentos desses órgãos e o quanto as células se parecem ou não com células normais. Esse processo de estadiamento é feito após a realização de alguns exames de imagem como raio-x, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada e outros exames que sejam necessários. Isso vai ter uma variação de paciente para paciente. E tem também os exames de laboratórios, que é feito através da biópsia, onde serão verificadas se as células foram afetadas. O câncer de mama pode ser dividido em 5 estágios, recebendo a numeração de 0 a 4, sendo
O 0, o 1 e o 2 estão no início, né? São os casos iniciais e menos perigosos. Agora, o estágio 3, ele é um câncer localmente avançado. Já o estágio 4 é um câncer de mama metastático, onde o 3 e o 4 são os mais avançados, perigosos e requerem uma atenção urgente. O estágio 0, que é o tipo inicial, ele é o mais precoce, né? Também é chamado de carcinoma intraductal ou câncer não invasivo. Nesse estágio, os tumores são limitados aos ductos mamários. Apesar de poder se apresentar em uma ou várias partes da mama, dentro do ducto, que se estende por toda a mama, por ser inicial, não entra em contato com os vasos sanguíneos que estão presentes na glândula mamária. Ou seja, ele não atinge outros órgãos. Seu tratamento normalmente é realizado por uma simples cirurgia na área comprometida e, em alguns casos, é preciso a radioterapia e a hormonioterapia para ajudar no tratamento. O estágio 1 também é um estágio inicial. Nesse estágio, o crescimento é lento e tem um efeito menor ao que se refere a atingir outros órgãos. Apresenta tumores menores ou iguais a 2 centímetros, que ainda se limitam à mama, sem atingir os linfonodos. Com um diagnóstico realizado precocemente, as chances de cura são ótimas e o paciente tende a responder bem ao tratamento. Aqui as células cancerígenas ainda são bem diferenciadas com relação às células saudáveis, parecendo com o tecido mamário em seu estado normal. O tratamento aqui indicado é a cirurgia, a radioterapia em um conjunto com a quimioterapia, ou ainda utilizar outros tratamentos após a cirurgia. Como já falei, cada caso tem uma situação diferenciada. No estágio 2, os tumores são menores ou iguais a 2 centímetros, com linfonodos comprometidos, ou entre 2 e 5 centímetros, atingindo ou não os linfonodos, ou ainda tumores maiores do que 5 centímetros, sem atingir os linfonodos. No estágio 2, as chances de cura são bem favoráveis, onde o tratamento indicado é a cirurgia, radioterapia, juntamente com a quimioterapia, apenas variando a intensidade e tempo de realização do processo. Ao atingir o estágio 3 e 4, os cânceres de mama já podem ser considerados avançados, mas possuem diferentes características que devem ser conhecidas. O câncer de mama no estágio 3 é classificado como localmente avançado. O que isso significa? Que o tumor cresceu fora do órgão em que começou, mas ainda não se espalhou para partes distantes do corpo. O tratamento indicado é a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, mas podem ocorrer variações de intensidade de tempo e de realização, que pode acontecer primeiro a cirurgia, depois rádio e químio, pode acontecer a cirurgia, depois a químio e rádio, pode acontecer primeiro a rádio, a químio e depois a cirurgia, ou pode acontecer a químio e rádio e cirurgia. Cada caso é um caso, pois em cada mulher o processo é único. Já o câncer em estado 4 é o conhecido como metastático. É o mais grave e com chances mínimas de cura. O câncer já se espalhou para outros órgãos, tais como fígado, pulmão, ossos, cérebro, pâncreas e outros tecidos. O tratamento com químicas intravenosas percorre o corpo todo em busca de células comprometidas, conhecidos como terapias sistêmicas, quimioterapia, imunoterapia, terapia hormonal ou terapia-alvo. O câncer avançado geralmente pode ser tratado, mesmo que não possa ser curado
O tratamento vai ajudar a reduzir o tamanho do tumor, a retardar seu desenvolvimento, vai aliviar os sintomas, aumentar a sobrevida do paciente. Para alguns pacientes, o câncer já pode estar avançado no momento do diagnóstico da doença. Para outros, o câncer pode não se desenvolver por até anos após o primeiro diagnóstico. À medida que o câncer avança e cresce mais, pode causar sintomas que precisam ser tratados para ajudar a controlá-los. Esses sintomas quase sempre podem ser tratados, mesmo quando o próprio câncer não responde mais ao tratamento. Convido a todos e todas que não percam as próximas informações. Saibam que o não conhecimento pode engrandecer o medo, mas o medo diminui com o conhecimento daquilo que antes era desconhecido.